sem mais delongas, como diz o meu apóstolo, no telão, o tema desta série de os internautas, vou dar um alô geral para os internautas, devido ao avançado da hora. Todo o pessoal que está nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, Canadá, Rússia, todos de fora do país são bem-vindos, e aqui também. Todos os meus irmãos, eu sei que tem um monte emocionado comigo aí, chorando, receba também as retribuições, como eu tenho recebido, as fartas colheitas nas vidas e nas casas. Em nome de Jesus, bem-vindos todos. A boca está conectada ao coração, parte 6. Diz a palavra que tem servido de base para o nosso estudo bíblico, em Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga com fé, a boca fala do que está cheio o coração. Eu creio, a minha família aqui, eu estou feliz, que a boca falou coisas bonitas do coração, não emocional e mental, mas do coração espiritual. Que assim seja também no decorrer dos próximos dias na vida da igreja. Diz a palavra e nós cremos e oramos para que Deus convença, porque só Ele pode fazê-lo, da verdade que vai ser falada a partir de agora. Feche seus olhos, Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, oramos, Senhor, para que a Tua santa e bendita palavra agora invada, Senhor, as mentes, os corações, ó Deus, e aqui nós estamos falando em mentes, em alma, Senhor, sentimentos, mas também o espírito dos Teus filhos, Jesus, que é aquele coração que é capaz de armazenar, Jesus, o bom tesouro, Pai, e de na hora certa, Senhor, ó Deus, expressar pela boca aquilo que é a verdade, aquilo que é a Tua vontade, Senhor, aquilo que é a nossa herança. Por isso agora, ó Deus, fecha esta série de mensagens com a revelação do que falta para alguém aqui, Jesus, para que pratique esta palavra, para que viva em linha com o novo pacto, Pai. Usa a minha vida, Senhor, que eu diminua, que o Senhor seja exaltado, cresça, seja glorificado, engrandecido, e que cada família aqui, Senhor, representada, saia hoje, Jesus, ó Deus, de posse desta vitória que nós temos na nossa boca, quando ela está conectada ao nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Obrigada, diácono Ciro Thiago. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor para a salvação desde antes da fundação do mundo, pedras que vivem, homens e mulheres chamados para a paz. Aquilo que o cristão crê é o que o cristão deve falar. Aquilo que o crente em Jesus crê é aquilo que ele fala e aquilo que ele confessa. Todos nós nesta nova e eterna aliança somos chamados por Jesus Cristo de reino de sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Não há mais o sacerdócio levítico. A lei encerrou-se na cruz do Calvário, e agora o Senhor nos chama de sacerdócio santo, sacerdócio real. Nesta nova aliança, nós somos os sacerdotes. E o sacerdócio que todos nós recebemos de Cristo nesta aliança, ele é manifestado pela nossa confissão de fé, quando nós falamos aquilo que nós acreditamos. O novo pacto, o pacto da graça de Deus, é um pacto de fé, é um pacto de confissão, é um pacto de boca, um pacto de fatos já consumados. E nós precisamos então, na verdade, ativar e intensificar a nossa confissão. Tudo que pertence à vida cristã, à piedade, à graça, a Bíblia Sagrada diz que já nos foi dado. Então nós já temos uma herança, nós já temos direito a usufruir de todas as bênçãos por causa do sacrifício de Jesus. E o cristão, ele então passa em Cristo Jesus a ter direito legal em sua vida. Nós temos um direito legal, que são todas as coisas que contribuem para o bem. Nós temos este direito, nós precisamos saber disso e precisamos viver desta forma. O crente em Jesus, o salvo por Cristo Jesus, ele tem o direito
a ser feliz, a ter saúde, a ter paz, a ter prosperidade, a ter harmonia na família. E no momento em que o cristão, ele conhece, porque isso tem que ser conhecido. No momento em que o crente em Jesus, ele conhece todas as promessas que lhe foram dadas gratuitamente, esse cristão, ele deve confessar a posse dessas bênçãos por fé, por confiança absoluta em Deus, sabendo que Deus foi capaz de se tornar homem, de se fazer carne, para resgatar os seus filhos da corrupção do pecado. Então, nós já temos uma herança e nós já temos uma posição espiritual outorgada. Não dependeu dos nossos esforços, não dependeu do merecimento humano, mas nós recebemos como outorga divina a nossa posição espiritual. Estamos livres, fomos resgatados da corrupção do pecado, do mundo. Portanto, todo cristão ocupa uma posição sacerdotal em Cristo Jesus. O sacerdote na nova aliança não tem que aspergir sangue no altar, ele não tem que entregar animais, ele não tem que acender incensos, ele não tem que ficar fazendo rituais na frente de uma arca, né? Depois de um véu, antes de um véu. Nós sabemos hoje que o sacerdote da nova aliança, ele vai viver a nova aliança e ele não é mais uma pessoa separada, específica, especial. Todos nós constituímos nesta aliança um sacerdócio real. Então, nós todos que somos sacerdotes de Cristo, nós ocupamos uma posição em Cristo Jesus neste mundo. E o crente em Jesus, ele sabe hoje que a sua carne para nada aproveita, mas que o seu espírito está perfeito. Isto acontece com todos os salvos. Nós sabemos que nós temos o eu carne, que nós temos o eu espírito, e o nosso eu espírito está perfeito. O eu carne para nada aproveita. Então, o que é ser este sacerdote de Jesus, que eu quero hoje, encerrar o tema, a série de mensagens, falando deste sacerdócio. Ser um sacerdote de Jesus nesta aliança, nesta dispensação, é depender plena e totalmente de Jesus. É dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Você pode dizer isso? Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Uma vez mais, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então, o sacerdote real, esse sacerdote do novo pacto, é aquela pessoa que abandona-se na mão do Pai. Ele se larga na mão de Deus, na certeza de que ele não falha e de que Deus sempre honra a vida daqueles que vivem por fé e por isso se abandonam, se soltam nas mãos de Deus. E o que faz então a nossa vida ver a manifestação de Deus nesse novo pacto? Se eu não tenho que pagar nenhum preço, se eu não tenho que sacrificar, nós já estudamos que as coisas se materializam através da fé em ação. Então, a minha confissão é a minha fé em ação. A confissão é que materializa os bens que Deus nos concedeu na nova aliança. Quando há confissão, é porque há convicção naquilo que se crê. E quando há convicção em algo que se crê, ora, a postura e a mente do cristão, elas mudam. Consequentemente, a vida muda. Todas as coisas são consequências daquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, logicamente. Então, como sacerdotes do Deus que nos resgatou e nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós temos todo o poder e toda a autoridade de Jesus. Diga com fé, eu tenho, nesta aliança, todo o poder e toda a autoridade de Jesus. Ora, que poder é esse? Poder para curar, poder para entrar em intercessão por alguém, poder para expelir demônios, poder de liberar pessoas aprisionadas pelo mal, poder de chamar coisas que não existem à existência. Então, a nossa confissão, ou a confissão da nossa boca, ela pode nos transformar a cada dia, para nós sermos pessoas melhores. Quem quer ser uma pessoa melhor? Então, a nossa confissão, ela
colabora, ela contribui para que nós nos tornemos estas pessoas melhores a cada dia. A Bíblia Sagrada diz que nós somos abençoados, já somos, que nós somos prósperos, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos pedras vivas, que nós somos cartas escritas pelo Deus vivente. Pense comigo um pouquinho. Ora, se nós confessamos aquilo que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz é porque é verdade, então se nós confessamos a verdade em linha, nós estaremos nos fortalecendo a cada dia, e nós estaremos nos aperfeiçoando cada vez mais, além de nós nos tornarmos, lógico, ter testemunhas exemplares para os nossos irmãos. Você não quer ser uma testemunha exemplar de Jesus Cristo? Ser visto como uma pessoa que traz a luz de Cristo, que é sal nesta terra, sabe? Que mostra a glória de Deus. Foi para isso que você foi criado, e eu também. Fomos criados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso. E como é que a nossa vida mostra a glória do Todo-Poderoso? Quando nós somos testemunhas exemplares de Jesus Cristo nesta terra. Então saiba que a sua confissão, ela lhe ajuda a ser uma pessoa melhor, a ter um testemunho eficaz. A confissão, portanto, ela deve ser constante. Diga, a minha confissão deve ser constante. Por que ela deve ser constante? Ora, porque a confissão, na verdade, ela é fruto do conhecimento que você tem de Deus. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento da verdade você recebe, quanto mais revelação da parte de Deus, mais você deve falar disto que você está recebendo. Isto vai manter a sua confissão numa constância. Então, tenha conhecimento, e aqui você recebe conhecimento. Tenha também vivência deste conhecimento, viva esta palavra, pratique esta palavra e tenha confiança nas promessas, naquilo que está para acontecer, naquilo que Deus já prometeu. Amados, os frutos não tardam a aparecer. Amém? Agora, fale do que você crê, não fique guardando. Se você crê numa promessa bíblica, se você crê que Jesus consumou na cruz uma herança, diga que você é herdeiro de Deus, diga que você tem direito a esta herança, diga que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, que você tem autoridade, que você tem poder, que Deus lhe tornou um sacerdote na nova aliança. Fale daquilo que você crê, daquilo que você está conhecendo. Hebreus 13:15 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. É 13:15, amados. 13:15, eu vou esperar você colocar para mim, tá? Olha, vamos aprender que a boca, ela vai dar um up. A nossa boca, ela vai dar um plus na nossa vida espiritual a partir de agora. Então, se você acha que você já cresceu bastante, se você acha que você já conhece bastante, se você acha que você já tem bastante revelação de Deus, se você acha que você já tem bastante tempo na obra de Deus, que você já é crente há um montão de tempo, que você já ouviu muitas mensagens, muitos sermões, muitas pregações, então agora o Senhor está lhe dizendo, ora, tudo isso agora tem que levar você para um nível mais alto, para um novo patamar. A sua vida tem que mostrar o resultado de ouvir tanta palavra, de ter tanto conhecimento, de ter tanta revelação. Como é que a minha vida vai dar este up? Como é que as coisas vão, né, se manifestar de forma mais intensa, mais intensiva, de maneira que eu seja um exemplo, um testemunho exemplar de Jesus na terra? Quando você entender que a sua boca vai contribuir para isso. Tá claro? Vamos lá. Então, Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, então a constância da confissão, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é o que sai do lábio. Então tem que falar, né? Quando você ama a Deus, quanto você adora a Deus, o quanto Deus é na sua vida, como Deus cuida de você, quanto Deus já lhe deu, quantos benefícios Deus já manifestou, quanto cuidado, quanto livramento, quantas portas Deus abriu. São formas de louvor. As pessoas acham que louvor é cantar apenas. Não, você louva a Deus quando você exalta a Deus, glorifica a Deus com aquilo que você tem para dar a Deus. E a Bíblia diz que isso é um sacrifício, porque às vezes, amados, é difícil falar.
A nossa carne não quer falar, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer louvar, a nossa carne não quer aplaudir, a nossa carne não quer dançar, a nossa carne quer dormir, comer, falar contrário à palavra, nos envergonhar. Então, por meio de Jesus, quer dizer, Jesus já está na sua vida? Então, se Jesus está na sua vida, é por meio dele que você pode oferecer sempre sacrifícios de louvor. Na carne ninguém consegue, mas por meio de Jesus, você consegue abrir os seus lábios. Que é o fruto de lábios. Fruto de lábios é o quê? Palavra, conversa, escrita, seja o que for. Mas foi verbalizado, foi estruturado numa linguagem que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o melhor tratamento para todas as adversidades e contratempos que possam surgir na nossa vida e na nossa confissão, na nossa vida e na nossa caminhada cristã, olha, amados, o melhor tratamento é a nossa confissão. É falar, sabe? Uma confissão baseada e calcada nas verdades reveladas pela doutrina da graça de Deus. Não há intempérie que resista à confissão de um cristão em graça. Você está passando por uma luta? Não há luta que resista à confissão de um cristão em graça. Você precisa usar esta arma que Deus está lhe ensinando a usar, porque Ele já lhe deu. Amém? Então, o Evangelho da graça de Deus, ele forma homens novos, homens cujo a postura, né? A posição é de cabeça nesta terra e não de cauda. Homens que experimentam a vitória e não o fracasso, porque sabem que são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A mesquinhez, amado, aquele acanhamento, não cabe na mensagem da graça de Deus. Você ficar calado, mesquinho, sabe, com medo das coisas, com medo de se expor, isso não é da graça de Deus. Nós somos filhos da ressurreição. Nós podemos vivenciar o evangelho da graça de Deus sem medo, mas com ousadia, com intrepidez. Então, nós temos uma boca que tem que ter um som muito claro, um som muito definido. Quando você abrir os seus lábios, tenha um som claro. Deixe sair uma palavra definida, algo perfeito, não é? Então, não é só repetir palavras, mas é você confessar. Confessar é mais do que repetir. Confessar é você falar em linha com algo que você acredita. Isso é confessar. É você trazer para fora alguma coisa que está no interior. Então, que você traga para fora aquilo que está no seu espírito. Que isto é perfeito, que isto é o que Deus tem lhe revelado. Então, nós estamos percebendo que quando nós falamos imediatamente, né? Nós podemos ver coisas se moverem no mundo espiritual. E você percebe que isto é para bem e isto é para mal. Às vezes nós conversamos 5 minutos com uma pessoa e nós sabemos se ela está em linha com a graça ou se ela não está. Ou se ela está na lei, afundada em sacrifícios, enfim, em doutrinas de homens, ensinos de demônios. Ou se ela está totalmente, né, ainda envolvida com o império das trevas, ainda está no mundo. O povo em graça confessa vida, confessa sabedoria, confessa bênção. Amém? É isso que sai dos seus lábios? Sabedoria, bênção. É isso? Vitória, alegria. Quando você abre a boca, o que as pessoas têm ouvido de você quando você abre a boca? Quando você está conversando, quando você se expressa numa roda de amigos do trabalho, de colegas da escola, o que é que eles veem saindo da sua boca? Este sacerdócio no novo pacto não é só para dentro da igreja, é para a nossa casa, é para o escritório, é para a fábrica, para a faculdade, enfim, esse sacerdócio real, ele deve aparecer. E o sacerdote hoje, neste pacto, ele confessa aquilo que ele crê. Ele ministra em outra vida falando. Não é ministrar passando óleo. Você ministra falando aquilo que você crê, porque a sua palavra leva verdade. E a verdade liberta as pessoas. Você está entendendo? Muitas pessoas querem ver alguém que amam, alguém que é companheiro de trabalho, liberto. E não falam nada. Você é um sacerdote real. Ministre a esta vida. Fale daquilo que... Mas eu não sei pregar. Fale do que você crê. Não é para pregar. É para dar o seu testemunho. Você vai ser um testemunho exemplar de Jesus Cristo. Você vai levar graça e verdade se você abrir a boca em linha com o seu espírito, com tudo que Deus já lhe tem revelado.
Não tenha medo de falar daquilo que você crê. Dê seu testemunho. Conte o que Jesus já lhe revelou. Conte o que você aprendeu na igreja. Conte o que é que está na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo tem lhe mostrado. Isso aqui é maravilhoso. Então, este poder de Deus que está na palavra, ele começa a sair pela nossa boca quando nós falamos esta palavra. Há poder na palavra de Deus? E a palavra de Deus vai ter que sair por onde? Pela nossa boca. Então, quando você põe a palavra de Deus na sua boca, o poder de Deus sai pela sua boca. Aprenda a chegar em casa e deixar que a palavra saia pela sua boca, porque é poder de Deus que está saindo. Você está compreendendo? Então, assim, tem que falar daquilo que se crê. A boca, ela possui o maior poder que existe. Ela tem o poder do céu e ela tem o poder do inferno. E olha, isso aqui é muito sério, porque a boca, ela passa a ser na nossa vida um veículo que pode trazer tanto bênçãos, como pode trazer também pesadelos à vida de uma pessoa. Pode trazer tragédias, né, inimagináveis. Assim como traz um poder inimaginável de manifestação de Deus, traz também, às vezes, problemas sérios, crises sérias, tremendas. E uma pessoa que entendia muito de boca, de palavra, de confissão, era o sábio Salomão. E eu queria mostrar para vocês que ele se referiu várias vezes ao poder da boca no livro de Provérbios. Vamos ver alguns textos. Provérbios 6:2. Pense agora para falar. Olha só. Estás enredado. Enredado é da palavra rede. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Você tem estado preso com o quê? É com o que você fala que você está preso. A sua vida está presa com as palavras que saem da sua boca. Então, se você vive falando, eu estou mal, eu estou para baixo, eu estou doente, eu estou pobre, eu sou deficiente, você está preso, você está enredado com as palavras da tua boca, da sua boca. Então, cuidado, porque tem muita vida presa por causa da boca. Que falou descomprometidamente, só que não sabia que estava se comprometendo com aquela palavra, aquela expressão, às vezes um sentimento, às vezes um pensamento racional, lógico, que estava saindo pela boca. Então, nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, nós temos que vigiar muito mais as nossas palavras a partir de agora, tá bem? Diz também, Provérbios 13:2-3. Do fruto da boca o homem comerá. Preste atenção, do fruto da boca. Fruto só dá fruto se alguma coisa foi plantada. Estamos fechando a revelação dos 3 corações. Aquilo que foi plantado na mente, nos sentimentos e no espírito. Todo o tempo nós estamos recebendo coisas que são sementes. Imagens. Nós estamos recebendo palavras, informações, conhecimentos, notícias, filosofias, posicionamentos da sociedade, questões que acontecem à nossa volta, notícias políticas, notícias policiais, notícias da economia, coisas de saúde, fofocas que estão à nossa volta, conversa fora. Palavras são sementes. Então, as palavras estão sendo semeadas aqui na mente. Muitas palavras estão vindo com muito sentimentalismo, com muita emoção, com muita emotividade. Estão sendo semeadas direto na nossa alma, nas nossas emoções. Então, amado, se você não estiver aqui nos cultos, se você não abrir os seus ouvidos para ouvir o que Deus lhe diz, se você não ler a Bíblia Sagrada, você tem uma semeadura na mente e uma semeadura na alma, nas emoções, que depois vai dar fruto pela sua boca. Olha o que diz o sábio, amado. Isso aqui é revelação. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Agora, quando é que o homem come o bem? Quando o fruto da boca... O fruto já é porque alguma coisa foi semeada num dos 3 corações. Ou no coração mental, ou no coração emocional, ou no coração espiritual. Então, o que sai pela boca é fruto. Agora, para você comer o bem... Você tem que falar o que vem o quê? Da semente que foi semeada em perfeição no seu espírito. E essa semente é a palavra de Deus.
Então, eu não me conformo como uma pessoa pode ficar 2, 3, 4 cultos, um mês, vir só na ceia, não ter acesso às mensagens quando perde uma mensagem, não ler a Bíblia Sagrada em casa. Eu não me conformo. Por quê? Porque de manhã à noite, da hora que você acorda e põe o seu pé fora da cama, até a hora que você fecha os olhos e vai dormir, você está recebendo palavras, 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 que são sementes. A maioria dessas palavras, amados, a maioria dessas palavras que são sementes, elas não são palavras de Deus. É ou não é verdade? Então, palavras estão sendo semeadas na mente e na alma. E é o que você vai ter como fruto para comer. Esse fruto não é o fruto bom. O fruto bom, que alimenta a sua vida e que traz benefícios e que traz a bênção de Deus, é das sementes da palavra de Deus que são semeadas no coração número 3, no nosso espírito. Então, aprenda que você precisa semear muito no seu espírito. E a única semente que alimenta o espírito é a palavra. Não é a risadinha, não é brincadeira, não é a gente estar em comunhão com os crentes apenas por estar juntos. Olha, amado, você precisa de palavra. Porque quando a Bíblia diz que do bom tesouro o homem bom tira coisas boas, quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração, porque é dele que procedem as fontes para a vida, é o Espírito. Agora, guardar como? Alimentando ele. Guarda, presta atenção no teu espírito. Hoje, vamos fazer uma reflexão rápida. Da hora que você acordou, até agora a hora da mensagem, você ouviu palavras. Alguns ligaram a televisão hoje. Alguns zapearam lá pelos canais. Sei lá o que vocês ouviram. Alguns estiveram com a rádio ligada, uma rádio ligada. Outras pessoas botaram um som. Outras pessoas ficaram no computador. Outras pessoas ficaram em reuniões de família. Sei lá que tipo de reunião ou que palavra que rolou no almoço. Você está compreendendo? Você teve um dia inteiro alimentando a sua mente, alimentando a sua alma com sementes. E você vem para um culto, e a mensagem ela pode durar 40 minutos, 45, 50 minutos, que seja 1 hora. E às vezes a mensagem tem 1 hora e a pessoa está olhando no relógio, ela está me sinalizando, ela está impaciente, ela quer ir embora, porque ela quer ver os gols. Porque ela quer ver a notícia do Fantástico que passa depois no outro canal. Ou porque ela está com fome, ela quer comer aquele resto da comida do almoço. Percebe quanto de alimento, quanto de semente tem no seu espírito em comparação, proporcionalmente, a todas as sementes que foram semeadas durante um dia só. E eu estou falando domingo, e você está aqui hoje, glória a Deus. Mas muitas vezes tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e tem pessoas que não vêm para o culto na quinta. Que perigo, que tragédia. E há pessoas que não leem a Bíblia em casa na terça, na quarta. Há pessoas que não acessam o culto que perdeu para alimentar, para sementes caírem no espírito. E aí a diferença no abrir da boca. Quando abre a boca é uma derrota. Quando abre a boca você diz, mas... Lembra uma expressão que dizia assim no passado? Mas que jogo ele assiste? Lembram disso? Quando a pessoa falava um negócio que não tinha nada a ver. Que jogo que ele assistiu? Às vezes nós brincamos aqui. Que culto que ele estava? Que igreja que ela vai? Porque quando fala, quando se posiciona em algumas situações, mas peraí, que culto que está assistindo? Porque o pouco tempo que vem para a igreja, às vezes ainda está voando. Às vezes ainda está torpedeando. Sei lá com quem, mas eu sei que acontece. Então, nem aproveita bem o tempo em que as palavras que alimentam e que vão dar fruto bom para a vida, estão sendo semeadas. E eu quero lhe dizer aqui, olha, de todo o meu coração, nós temos 2 cultos na semana, quinta e domingo. Segunda, noite de oração. Então, se ora mais, tem uma palavra de 5 minutos. E há pessoas que não se
não se deram conta de que a boca, ela vai dar um fruto para a vida, que se for baseado no que ela recebe pela televisão, pela novela lá da Avenida Brasil, amado, vai ser um desastre. E tem gente que é capaz de ligar a novela na Avenida Brasil todo dia, de segunda a sábado, mas não é capaz de vir numa quinta-feira para cá, para alimentar o seu espírito. Há pessoas que não perdem um seriado, são capazes de ficar até de madrugada, se o seriado é às 2 da manhã, sei lá, alguma coisa assim, mas ela não alimenta o seu espírito com as sementes que vão gerar o quê? Frutos bons. Esta é a diferença que você vê na vida de muitos cristãos. Então o Salomão disse, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Porque o desejo dos pérfidos, dos ímpios é a violência. Porque é o que ele alimenta. Ele não tem palavra para alimentar o seu espírito. O espírito dele está morto em delitos e pecados. Então ele alimenta a mente e o coração. Ora, do que tem se alimentado as pessoas na TV, nas manchetes, do que? Violência. É a mulher que pica o marido em pedacinho. É o filho que mata o pai e arranca a cabeça. É uma mãe que incendeia 3 crianças. Ateia fogo, põe gasolina e ateia fogo. E as pessoas não perdem esse noticiário, amado. Vão ver o ibope do Datena. Vão ver esses ibopes, como é que está a coisa. A pessoa, ela tem uma necessidade. Eu vejo que existem cristãos, infelizmente, tem uma necessidade de saber hoje quem matou quem estuprou onde teve chacina. Ah, chacina foram 4, só 4 nessa chacina. Quem picou quem em pedacinho, quem degolou quem. Vocês estão entendendo? Isto são sementes. Quando a pessoa abre a boca, às vezes você vê uma rodinha, a pessoa está falando o quê? Do que ela está falando? De violência, do problema, daquilo que ela ouviu. Por quê? Porque é do fruto da boca que o homem come. Então, você já sabe que a língua, quando ela fala, ela é a pena de um escritor. E você reescreve em algum lugar dos teus corações, em um dos 3, aquilo que você fala. Quando você fala, você é a primeira pessoa a se ouvir. O som da sua voz ecoa primeiro dentro da sua caixa aqui de ressonância, seu sistema fonador. Então ouça, quando você fala, você mesmo se autocontamina, você auto-semeia sementes daquilo que você está falando. E isso o que é? Isto é um círculo. Nós precisamos prestar atenção nisso. Tem pessoas que têm muito desejo de violência. Desejo de ver mais, de coisa, de guerra, de bomba. Eu gosto de filme de bomba, eu gosto de filme de sequestro. Amém, mas de vez em quando, vamos lá, adrenalina, tudo bem, vamos saber o que está rolando por aí. Mas tem pessoas que têm fome disso. Vocês estão percebendo? Isto é o que tem alimentado a mente e o coração. Este coração e este coração. E este coração que é a nossa essência, que vem o fruto que eu preciso comer para eu ser feliz, para eu viver bem nesta terra. Como é que nós temos semeado? O que nós temos semeado? Ou nada? Ou pouquinho em relação? Eu quero hoje, quando terminar esta série, eu quero desafiar você a ir para a sua casa e colocar num papel. Tem muita gente aqui que adora planilha, adora Excel. Vai lá para o computador, amado, fala as suas tabelas lá e coloca lá. Dia, segunda, terça, quarta, quinta, de segunda a segunda. Quanto tempo você semeia no espírito? Quanto tempo você semeia na alma? E quanto tempo você semeia na sua mente? Faça essa conta. E você vai saber exatamente, quando você abre os lábios, o que é que sai. O que é que as pessoas estão recebendo. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma mudança tem que ser ocasionada aqui. Vamos para o outro. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma. É que tem coisas que nós ouvimos que foram semeadas. E você tem o Espírito Santo que tem uma manifestação de um dom lindo, chama-se discernimento.
E há um fruto do Espírito que também chama-se domínio próprio. Você tem que usar na hora que você vai falar. Porque às vezes realmente foram semeadas coisas esquisitas aqui na nossa mente. Até da infância a gente traz coisas que foram semeadas e que estão também na alma. Mas o que guarda a boca conserva a alma. Então tem horas que você precisa guardar a boca, porque se você falar, você vai semear alguma coisa que não pode ser semeada. Nem na vida do outro e nem você se ressemear. Você, sabe, se de novo, alimentar com uma coisa que não deve. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Cuidado com pessoas que falam demais. Se essa pessoa não está, sabe, direto lendo a Bíblia, se enchendo da verdade e do conhecimento, ela é uma pessoa perigosa. Tem gente que fala muito. Agora, se ela tem muita Bíblia na vida dela, amém. Glória a Deus, porque tem fruto bom, que vem do Espírito. Mas se ela não é tão leitora da Bíblia assim, se ela não está tão frequente aos cultos assim, se ela não é tão estudiosa, não tem tanta palavra de Deus revelada, então quando ela abre a boca, há muito ela arruína de si mesma, a si mesmo e consequentemente a vida de quem está à sua volta. Veja mais. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quer dizer que palavras, elas podem trazer bem às outras pessoas e a nós mesmos. A pastora Camila conversava comigo na sexta-feira, ela disse assim: eu não sabia, antes da graça, né, lá na lei, que eu podia orar por mim mesma. Não foi, pastora? Nós estávamos falando, porque às vezes os pregadores, os pastores, acham que podem orar pelo outro. Então eu vou orar pelo outro, mas quando a pessoa está com uma luta, quando ela está enferma, ela quer que alguém ore por ela, porque ela não sabe que quando ela abrir a boca, aquilo que sai em linha com a palavra é doce, faz bem para a alma. Alivia os sentimentos, consola e é medicina para o corpo. Então vai trazer cura para a vida da própria pessoa. Eu posso orar para você, amado, é meu chamado, faz parte do sacerdócio. Se você pedir oração, eu vou orar. Mas você pode orar por você. Você pode falar em linha com a Bíblia e ter a sua alma adocicada, ter consolo da parte de Deus e ser curado em nome de Jesus. Diz o próximo versículo, 20, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. Veja o que eu falei, você fala e o coração se farta. Que coração? Do que produzem os lábios se satisfaz. Os nossos 3 corações, e hoje eu quero acabar falando isso, eles precisam de comida. A minha mente precisa de alimento. A minha alma precisa de alimento, é por isso que nós vamos ao cinema, ao teatro, por isso que nós rimos, por isso que nós praticamos esportes, por isso a minha alma precisa de palavras, a minha alma precisa de alimento, a minha mente também, de informações. Eu preciso de coisas aqui enchendo a minha mente, de estudo, enfim, eu preciso de coisas. Mas do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Só que o meu espírito também tem necessidade. O meu espírito também precisa se fartar. Este coração também precisa se fartar. E quando a minha boca se abrir, eu vou satisfazer alguém. Eu vou satisfazer algum dos meus corações. Ouça, quando a sua boca se abrir em linha com este coração mental só satisfaz o teu próprio coração mental. Quando tua boca se abrir em linha com o coração, alma, emocional, aquele fruto vai alimentar este coração, alma. Mas quando a tua boca se abrir em linha com o terceiro coração, o seu eu espiritual, aquilo que está no seu espírito, você alimenta o seu próprio espírito novamente, a sua mente, o seu coração, a sua vida inteira, as áreas todas da sua vida, as pessoas que estão à sua volta. Você alimenta multidões quando do fruto da sua boca, o seu coração, todos eles se fartam. Mas o fruto da boca precisa vir do que foi semeado no Espírito. Quem está entendendo? É muito difícil para você entender isto aqui, porque isto aqui é revelação do Espírito Santo. Está claro para você? As ovelhas ouvem, as ovelhas entendem, as ovelhas têm discernimento. Diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder do Satanás. Não.
A morte e a vida estão no poder do jejum. Não. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Lógico, coisas foram semeadas. E quando a língua é bem utilizada, eu vou comer o seu fruto. Mas come do bem. Quem é que come do bem? Do bem come, utiliza e come do seu fruto. Ora, aquele que está semeando vida, aquele que está semeando vida no Espírito, que está semeando vida trazida pela palavra da vida. Vocês estão entendendo? Amém? Ouça, igreja. É importante estar no culto, igreja. Não é uma reunião social, ainda que seja agradável, sim, gostoso. É importante ter palavra, é importante alimentar o Espírito. Imagina quando é que nós vamos nos reencontrar de novo, se você não vem amanhã na oração e confissão, na quinta-feira. Ih, tem segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias. Muita coisa acontece em 4 dias. A minha pergunta é, quem não veio hoje, como é que vai se virar até quinta-feira? Se não tiver muito tesouro bom do Espírito, se a fonte, sabe, da vida, a fonte que procedem das fontes da vida, onde procede, né, o que a gente precisa, se não tiver muita bagagem no Espírito, muita semeadura, não aguenta chegar até quinta-feira, chega aqui de rastros. E alguns falam, eu não aguentei, eu estou mal. Lógico que está mal. Você está percebendo? Eu tenho necessidade de estar aqui. Eu preciso estar aqui. Pastor Maurício sempre diz isso. Nós por 18 anos vamos completar agora. Sempre estamos repassando as doutrinas, alguns temas nós voltamos, tem os seminários, nós dávamos os estudos bíblicos. Pastor Maurício, quando era eu, sempre sentado aqui na primeira cadeira. E eu dizia, pastor, você já me ouviu falando nisso 10 anos, você é pastor da igreja, pastor, como é que você aguenta? Ele dizia, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui. Agora você entende, por que eu preciso estar aqui? Olha, porque nós precisamos desta palavra como o ar que nós respiramos. Nós precisamos para nos alimentar e realimentar e ver o fruto daquilo que nós temos recebido manifestado em nossa vida. Bem-aventurado é quem tem estado aqui, se alimentado desta semente que está dando fruto hoje para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Guarde a sua boca. Quando ela não tiver nada de fruto do Espírito para sair, nada de resultado espiritual, guarde a boca. É melhor ficar calado, mudinho, do que falar. Então nós vamos ter aqui um combinado entre nós também. Se alguém não tiver nada bom para falar que venha do Espírito, irmão, o que aconteceu? Por quê? Porque esta pessoa é sábia, ela está guardando a alma das angústias. Quantas pessoas falaram um monte de coisa, despejaram um monte de coisa, por que eu falei? Arrumou uma encrenca, a colheita foi terrível, tem gente que está colhendo até hoje, porque não guardou a boca, não guardou a língua. Isto porque, logicamente, se falou o que não devia, porque não veio do Espírito. Veio deste coração ou deste coração. Não segurou, não foi sábio. E agora a alma está cheia de angústias. Percebe a importância de você ter este conhecimento aplicado na sua vida? Diz Tiago, capítulo 3, 6 em diante. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Que língua que é fogo e iniquidade? Aqui não é domada. A língua do ímpio, a língua de quem fala em linha com o coração mental ou o coração da alma. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Veja, se a pessoa bobear, ela pode pôr em chamas uma carreira. E um monte de estudo, às vezes, um investimento grande num negócio,
pode pôr tudo a perder, não é? E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, cuidado, isso foi escrito para crentes. A língua de um crente pode ser posta em chama pelo inferno. Se o que você tem alimentado é só sua mente, só sua alma, e isso é alimentado no mundo por notícias, por televisão, por coisas que o inimigo mesmo, né, que reina lá, que jaz no maligno mundo, se isto tem alimentado um dos seus corações, então cuidado, porque quando você fala, a sua língua mesmo, né, diz aqui, ela é posta em chamas pelo inferno. Uma pessoa, bispo, mas um cristão, ele pode falar pelo inferno? Eu conheço cristão que quando fala pelo inferno. Porque não está falando daqui, entendeu, presbítera Carol? Do espírito. Está falando daqui, da lógica, do raciocínio falaz, de uma coisa que a pessoa acha que é, sabe? Um negócio que ela ouviu. Está falando daqui. E ela pode sim falar pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Quer dizer que o homem é poderoso. Você vai em circo aí, você vê, né? Leões domados, elefantes. Glória a Deus, o homem é poderoso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Homens comuns. Está falando dos homens do gênero humano. Que o homem natural não é capaz de domar a língua. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ai, a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Quantas vezes a pessoa, glória a Deus, abençoado, oh, Deus é bom, aleluia, tal. E depois diz, aquele sem vergonha, aquele cachorro, aquele miserável, aquele... Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Procede bênção e maldição. Em potencial, a boca pode falar tudo. Meus irmãos, agora chama para a igreja. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Diga, a minha boca é fonte de água doce. Diga, só dá água doce. É verdade? Fale alguma coisa doce para alguém que está ao seu lado. Olha aí. Doce. Se a sua boca está em linha com o pacto da graça de Deus, Deus respalda. Se a sua boca não está em linha com a palavra de Deus, com a palavra da graça de Deus, Deus não pode respaldar. Então, eu e você, nós vamos a partir de agora levantar em confissão a nossa vida. E todas as vezes que as dificuldades quiserem se apresentar, nós vamos dizer, Senhor, eu não estou só. Eu tenho toda a tua ajuda, eu tenho o teu poder em mim, eu tenho a tua autoridade, eu não recebo os dardos inflamados do maligno que vem contra a minha vida, eu não aceito qualquer tendência que contraria a minha posição espiritual em Cristo Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós vamos, amados, combater imediatamente a mentira. Amém? Olha, o próprio Jesus, ele falou que aquilo que a nossa boca disser é aquilo que nos condena ou que nos justifica. Em Mateus 12:37 diz, porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras, é pelo que sai da boca, serás condenado. Então o Senhor está ouvindo. Não é esse justificado aqui para salvação, já somos justos. Mas é pela tua palavra que o Senhor sabe qual é a fonte. O que está aí cheio o teu coração. E às vezes nós somos tornados retos, justos, somos abençoados, somos inocentados pelo que nós dizemos. Mas muitas vezes pelo que nós dizemos nós somos condenados, criticados. Não é? E aí a coisa pega. Então vamos encerrar o nosso culto. Lembrando que a nossa boca tem que estar em linha com a palavra de Deus. Eu quero que você confesse algumas coisas agora comigo em linha com a palavra de Deus. Está disposto? Amém?
Quando você falar crendo, eu vou lhe falar baseada na palavra. Você vai realimentar o seu espírito. Você está semeando palavras. E você vai, quando falar, colher dos frutos daquilo que você tem semeado no seu coração espiritual. Amém? Cuidado amanhã, amado, quando você ligar lá na Record. Cuidado. Não é só noticiário, tá, que eu estou falando. Cuidado. É o que você alimenta. Porque tem gente hoje que diz que é crente, está com uma Bíblia, está com esta preciosidade nas mãos assim, e diz, porque o diabo, porque o capeta, porque a pomba gira, porque a pena verde. É que não é isto aqui que tem alimentado o espírito. É aquilo lá, ou aqueles lá, que tem alimentado este coração e este coração. Botando terror, medo, maldição, desespero, inconsistência na vida das pessoas. E quando elas abrem a boca, o que elas sabem falar é pombagira, campanha, vigília, jejum, monte, pagar preço, fogueira, arca, véu, e por aí vai. Mas você já tem olhos iluminados. O Senhor já lhe mostrou a revelação desta aliança melhor e superior. Amém? Vamos confessar conforme Deuteronômio 28:7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, só os que creem agora e que vão sair, né? Vão deixar aí sair, sacar do bom tesouro esta palavra de vida. Aqueles que vão reescrever com uma pena. Você que é um habilidoso escritor, vai reescrever isto lá nas tábuas do seu espírito. Você vai dizer comigo: o Senhor Jesus fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantarem contra mim. Por um caminho eles saem, mas por 7 caminhos eles fogem da minha presença. Quem crê e recebe, diga amém. Receba mesmo, hein? Você reescreveu aí. É isso que tem que ser mantido na sua boca. Glória a Deus. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, há quem falou de você, há quem testemunhou contra você, há quem falou falso testemunho, há quem te caluniou, tu a condenarás. Como bispa, pelo poder da tua confissão em linha com a palavra daquele que é o reto juiz. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quem é servo do Senhor? E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Vamos confessar. Se você tem alguém que se levantou contra você, que abriu uma causa contra você, te pôs na justiça, amado, mantenha apenas a tua confissão e diga: toda arma forjada contra a minha vida não prosperará. Diga: toda língua que ousou contra mim, eu já vejo condenada. Diga: esta é a minha herança. É a herança de um servo do Senhor. Diga: este é o direito que procede do Senhor. Diga: eu sou herdeiro. Eu tenho direito. Eu recebo que assim é na minha vida. Amém, amém, glória a Deus. Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. E neste pacto os mandamentos são: viver por fé, aquilo que crê, confessar, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Nesta aliança, amado, nesta aliança, o justo vive por fé. E o Senhor está dizendo: aquilo que você crê, você vai passar a falar com constância, com convicção, com firmeza. Creia e receba. Diga: o Senhor Jesus já me pôs por cabeça, eu não sou cauda. Diga: eu estou por cima, não por baixo. Diga: eu obedeço os
preceitos do coração do Pai, os preceitos da nova aliança. Eu estou aqui ouvindo e praticando, porque eu sou sábio. Amém. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pare de falar em diabo, em capeta, em demônio, em pombagira, em encosto e todas essas coisas. Não tem parte conosco, não. Diga: Jesus Cristo já me libertou do império das trevas. Ele me transportou para um reino de amor, um reino de paz, um reino de perdão, um reino de alegria, um reino de cura, um reino de prosperidade, o reino dele. Diga: estou livre e eu posso reinar através de Jesus Cristo. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E como é que ele faz isso? Conforme o seu poder que opera em... Vamos confessar? Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, há um poder, o teu poder, que já opera em minha vida. E através deste poder, eu posso crer, e eu posso falar, eu posso trazer à existência, eu posso chamar coisas que não são, eu posso ver, eu posso tocar em coisas infinitamente maiores e melhores do que tudo que eu já te pedi, do que tudo que eu já pensei. Eu recebo para os próximos 6 meses deste ano infinitamente mais do que eu já te pedi, do que eu já pensei, porque está preparado, consumado, pronto para se manifestar. E eu não me calarei. Eu vou ativar a minha confissão, vou trazer a existência, até que os meus olhos vejam, até que eu possa tocar, até que todos vejam a tua glória, as tuas promessas, a minha herança manifestada em minha vida. Eu recebo os melhores 6 meses da minha vida com ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga que você crê. Diga: eu recebo, eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo. Vamos, realimente o seu espírito. Eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo. Eu tomo posse, é meu direito. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz. Eu sou sarado pelas chagas de Cristo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu sou alegre. Eu tenho paz. Fale! Fale, eu tenho! Tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Reine em vida, amado. Ativando a sua confissão.